Quantas vezes você já pensou que para ter sucesso na carreira precisa ser o mais inteligente da sala, ter o currículo mais brilhante, ou falar mais alto, falar mais depressa, ou falar mais devagar, enfim. Muita gente ainda acredita que liderança e crescimento profissional e pessoal depende apenas de títulos, diplomas ou de ser o mais inteligente, o gênio da equipe ou daquela turma ou daquela sala de aula. Mas a verdade é que sucesso na carreira, crescimento pessoal e profissional vai muito além disso. Ele está ligado à forma como a gente se relaciona, como a gente lida com as nossas emoções, como construímos propósito, como criamos ambiente em que todas as pessoas possam crescer juntos, um bom relacionamento, habilidades sociais da inteligência emocional. Hoje eu quero compartilhar uma história contada pelo Max Geringer, que me marcou bastante, tanto é que eu lembro até hoje. É uma história do Raul, alguém que nos mostra que liderança de verdade não é sobre ser a pessoa mais brilhante, mas a pessoa que entende de gente. E a partir dela, vamos conversar sobre inteligência emocional, sobre mentalidade de crescimento, sobre pontos fortes e outras ferramentas que eu aplico aqui no meu aqui no canal, no meu trabalho e nas minhas palestras com pessoas, líderes e equipes. Eu sou Minoru Ueda e neste canal a gente fala sobre inteligência emocional, flow, ikigai, pontos fortes, liderança positiva, mentalidade de crescimento. Tudo isso para que você possa encontrar mais realização, mais produtividade com sentido e mais propósito na sua vida e na sua carreira. Sabe aquela época da faculdade em que sempre tem um aluno que parece brilhar mais do que todos os outros? Pois bem, essa não é uma história minha. Ela foi contada pelo Max Geringer, um dos maiores especialistas brasileiros em carreira, em liderança, em gestão de gente, gestão de pessoas, mais conhecido também pelas suas crônicas na rádio CBN e também pelos seus livros, sobre o mundo corporativo, sobre o dia a dia e sua experiência profissional. E essa história fala de dois colegas de turma, o Pena, o gênio da sala, e o Raul, aquele que quase ninguém notava durante a escola, a sala de aula. Mas o mais interessante é que anos depois, quem acabou chegando mais longe não foi o Pena, foi o Raul. Sim, o Pena, vamos lá, o Pena era o mais brilhante da turma, Ele fazia todas as coisas sozinho. Sabe aquela pessoa, você deve conhecer, deve lembrar, pesquisava, escrevia, organizava, até a capa dos trabalhos escolares ele desenhava com perfeição. Todo mundo queria estar no grupo dele, é claro, porque bastava seguir a trilha do gênio. E aí tinha o Raul. Diferente do Pena, o Raul não disputava espaço. Não, ele não tentava brilhar. O que ele dizia era uma frase muito interessante. Meu papel aqui é apoiar. E ele fazia isso com maestria. Ele antecipava o que o Pena precisava. Estava sempre disponível. Criava condições para que as coisas fluíssem, para que as coisas acontecessem. No dia da formatura, conta Max Geringer, o reconhecimento foi para o Pena. Ele foi chamado como o melhor da turma. O título era O Paradigma do Estudante Exemplar. E o Raul estava lá, na terceira fila, aplaudindo com a mesma serenidade de sempre. Bom, passados os tempos, 10 anos depois, a grande surpresa. O Pena continuava brilhante, agora numa multinacional, fazendo projeções, estratégias de altíssimo nível. Mas quem era o chefe do Pena? O Raul. Essa história me lembra muito situações que eu encontro nos meus workshops de liderança positiva e de inteligência emocional. Sempre tem aquele profissional super técnico que domina todos os números, todos os processos, mas que não consegue engajar a equipe. E, por outro lado, sempre existe
aquela pessoa que talvez não tenha currículo brilhante, o mais impressionante, mas é justamente a quem todas as pessoas recorrem, procuram quando precisa de ajuda. E aquela presença que transmite confiança, que escuta, que apoia e que encontra um jeito de resolver as coisas do dia a dia. Nas palestras de inteligência emocional, quando eu provoco as pessoas, os participantes, a refletirem sobre quem são os verdadeiros líderes em suas equipes, quase sempre alguém lembra daquele colega que nunca está em destaque, mas eu falo que é a base da sustentação para todos. Esse é o Raul, que existe em quase toda organização. Curioso, né? Na faculdade, lá, ninguém apostaria no Raul, né? E mesmo assim, ele chegou a uma liderança. O que explica isso? O mais curioso é que quando as pessoas tentavam explicar como o Raul, que tinha chegado tão longe, ninguém sabia dizer ao certo por que ele chegou. Ele mesmo costumava repetir, escreve Max Guerre nessa crônica, meus subordinados são melhores do que eu. E o interessante é que ninguém discordava dele. Bom, o Raul fazia no mundo corporativo o que já fazia lá atrás na faculdade, apoiava. Se alguém tinha um problema, era com ele que as pessoas resolviam, procuravam o Raul. Se faltava recurso, o Raul dava um jeito. Ele era aquele tipo de pessoa, de líder, que não precisava estar no centro do palco, sabe? Porque o foco dele era justamente garantir que a equipe brilhasse, que o Pena também brilhasse. E é aqui que está a grande chave do processo da inteligência emocional. O Raul entendia de gente. Essa talvez seja a competência mais valiosa para quem quer não apenas liderar, mas também crescer na carreira e fazer com que as pessoas também cresçam com ela ou com ele. Essa postura sempre me faz assim recordar de situações que eu vejo durante os meus workshops, durante também a mentoria, sempre que eu proponho dinâmicas de grupo, atividades, aparece aquela pessoa que naturalmente assume o papel de facilitador. Organiza o tempo, escuta, incentiva as pessoas mais tímidas e conecta as ideias. Não é coleção, é conexão. Não é quem fala mais, mas quem domina o conteúdo técnico e também cria um ambiente seguro para os outros participarem. Equilíbrio. E quando eu pergunto depois nessas atividades, quem vocês acham que liderou esse grupo, quase sempre todos apontam aquela pessoa que é o Raul, que tem as características do Raul. Nos workshops de liderança positiva, também vejo situações muito parecidas. Às vezes, o gestor mais reconhecido pela equipe não é o mais brilhante, em resultados assim, individuais, mas aquele que dá suporte, que resolve os pequenos problemas e, acima de tudo, está disponível para escutar quando alguém precisa. É aquela que faz os outros se sentirem importantes numa área de capital de confiança. Esse é o Raul, presente em várias organizações. Quando olhamos para esse estilo de liderança, pela lente da inteligência emocional, as coisas começam a se conectar, começam a ganhar clareza no nosso dia a dia. Vamos falar sobre autoconhecimento? O Raul sabia quem era e não gastava sua energia tentando ser o que não era. Ele tinha autocontrole, não é? Não se deixava levar pela vaidade ou pela pressa de aparecer nessa história aqui. A automotivação, a terceira competência emocional. Ele encontrava sentido no simples ato de apoiar, sem depender de aplausos. A empatia. Ele percebia as necessidades antes mesmo que fossem ditas.
e habilidades sociais. Ele construía confiança, fortalecia vínculos e fazia as relações acontecerem, fluírem. Essas 5 competências da inteligência emocional que aparecem, né, que a gente acha que é tão simples, foram justamente o que fizeram do Raul um líder diferente. Porque liderança positiva não é sobre estar acima, né? É sobre estar ao lado, não é liderança tóxica, né? E você, no seu dia a dia, tem se preocupado mais em mostrar seus próprios resultados ou tem dedicado energia para apoiar e fazer com que as pessoas ao seu redor cresçam também? Quando eu penso na estratégia do Raul, imediatamente me vem à mente o conceito do flow do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. O Raul, da história, ele criava espaço em que as pessoas podiam dar o melhor de si. Ele equilibrava desafio e habilidade, não sufocava a equipe, mas também não deixava ninguém no piloto automático, desafiava. Esse é o verdadeiro papel de uma pessoa que trabalha na liderança, cria condições para que os outros entrem em um estado de engajamento, interesse, né? Concentração profunda, aquele em que o tempo passa voando e a gente sente prazer estar nessa experiência, a qualidade da experiência do flow. Em muitos workshops de liderança positiva, eu vejo exatamente isso. Equipes que travam porque os desafios são maiores do que as habilidades, gerando o quê? Ansiedade. Ou o contrário, habilidades muito maiores que os desafios, gerando tédio. O líder que sabe ajustar esse equilíbrio, como o Raul fazia, transforma a energia da equipe. Sim, a história do Raul também se conecta diretamente com o Ikigai, o propósito de vida. Muita gente acha que propósito é sempre sobre grandes projetos feitos. Não, conquistar prêmios, cargo de destaque, reconhecimento público. Mas Raul nos mostra que propósito pode estar no simples ato de apoiar, de facilitar, de servir. Eu lembro de numa época da mentoria individual da Virtus, em que um executivo me disse: Ueda, eu não sou o número 1 em nada técnico, mas sou a pessoa que mantém a equipe unida. Eu me lembro durante uma das mentorias, né, onde um outro mentorado, né, comentou também algo muito interessante. Ele falou: Ueda, eu durante a faculdade, eu não tinha todas as questões técnicas, todo o estofo técnico, mas eu sabia quem tinha os detalhes lá. Eu não tinha os detalhes assim técnicos, detalhes, mas eu sabia quem tinha, ou seja, fazia a conexão. No fundo, esse processo do propósito, do Ikigai, essa palavra japonesa que significa razão de viver, é aquilo que dá sentido ao que a gente está fazendo todos os dias. Então, para ele, lá para o Raul, ele não queria ser o melhor em tudo, mas ser o elo, a conexão que mantinha todas as pessoas juntas. E foi exatamente que deu propósito à sua carreira. Se olharmos para os pontos fortes, fica evidente que Raul conhecia seus talentos e sabia valorizar os talentos das outras pessoas. Ele não tentava ser o gênio em tudo. Ele criava espaço para que cada um florescesse. Em muitos treinamentos de inteligência emocional, quando a gente aplica a dinâmica dos pontos fortes, eu falo que a ficha cai. Cada pessoa percebe que não precisa ser boa em tudo. O líder positivo é aquele que faz, vamos trabalhar com a metáfora musical, a orquestra funcionar. Não é aquele que toca todos os instrumentos.
sozinho, mas é aquela pessoa que faz as conexões. Inclusive, eu vou deixar o link de um vídeo que eu gravei sobre os pontos fortes. A gente vai deixar na descrição. São 5 passos simples para conectar os seus pontos fortes. Nós vamos deixar o link aqui na descrição para que você possa, se quiser, conhecer um pouco mais. Isso, então, se conecta com o capital psicológico positivo. Vamos lá! O Raul demonstra esperança no futuro, resiliência diante dos desafios, os capitais psicológicos positivos, otimismo, mesmo em cenários incertos, e autoconfiança, para apoiar sempre quem precisa, né, do apoio, e ele sem precisar aparecer. E essas 4 forças, esperança, eficácia, resiliência e otimismo, são fundamentais para líderes do nosso dia a dia e principalmente nesse mundo de hoje de muitas mudanças, desafio, né? Por fim, Raul também nos lembra da mentalidade de crescimento. Conceito da professora Carol Dweck. Enquanto muitos acreditam que liderança é um título fixo, uma plaquinha, um status que se conquista, Raul enxergava a liderança como um processo contínuo de aprendizado. Ele crescia junto com a equipe, aprendia com as pessoas ao redor, estava sempre em movimento. Em uma das palestras, eu não sei se era de liderança positiva, acho que foi, para jovens, exatamente, para jovens profissionais, alguém me disse, mas Ueda, eu ainda não sou líder de equipe, de ninguém, como vou aplicar tudo isso? A resposta é simples, mentalidade de crescimento não é sobre cargo, é sobre postura. Você pode começar sendo o Raul da sua equipe, mesmo sem crachá de chefe. Eu lembrei disso porque na minha época tinha o crachá de chefe. No fundo, a história do Raul nos convida a repensar o que é sucesso na carreira. É ter destaque individual ou é criar ambientes para que todos cresçam com você? Se a gente parar para pensar, a história do Raul é também um espelho para nosso dia a dia, para nossas atividades profissionais, pessoais. Quantas vezes no trabalho ou até na vida pessoal nós nos preocupamos em ser o mais brilhante da sala, da turma, e esquecemos que o verdadeiro sucesso vem de construir juntos, de relacionamento interpessoal, da habilidade social, da inteligência emocional. Ser líder, então, não é apenas ocupar cargo, não é falar mais alto, não é acumular títulos, mandar. Ser líder é ter inteligência emocional para reconhecer as suas próprias forças, apoiar os outros, desenvolver os demais e criar um ambiente que todos cresçam. É encontrar o flow nas relações, o equilíbrio que gera engajamento, é viver com ikigai e propósito que sustentam o longo prazo, é valorizar os pontos fortes, tanto os seus quanto da sua equipe, das pessoas que estão ao seu redor, que trabalham com você, que se relacionam com você. É cultivar resiliência, esperança e otimismo, o capital psicológico. E, acima de tudo, é manter a mentalidade de crescimento, que é aprender sempre, crescer sempre, sempre junto com as outras pessoas. Em muitos workshops de liderança positiva, quando eu pergunto às equipes quem é o verdadeiro líder, eu sempre, já comentei aqui, que as pessoas nunca apontam para quem é aquele que tem, sabe, o título maior, nada disso. O líder verdadeiro é aquele que faz o grupo se sentir seguro e que ouve, né, que estimula, que incentiva. Esse é o Raul em cada organização. No fundo, o Raul nos ensina que sucesso e liderança verdadeira não são sobre estar acima, mas sobre estar ao lado. E agora eu te pergunto, você conhece, né, algum pena no dia a dia que brilha sozinho ou um Raul que faz todas as pessoas crescerem? Deixa aqui no comentário se você conhece o Pena ou se você conhece mais Raul, né? Porque esses comentários é muito bom, né? Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve no canal.
Ativa as notificações. Aqui a gente fala sobre inteligência emocional, Ikigai, Flow, pontos fortes, liderança positiva, sempre com propósito, para que você construa não só uma carreira de sucesso, mas também uma vida com sentido. A gente se encontra no próximo vídeo.